A história começa com o protagonista, Alec, pescando tranquilamente à beira de um rio. De repente, ele é abordado por um homem misterioso que pergunta se ele gostaria de aprender a usar magia. Alec aceita e o treinamento começa imediatamente. Depois de algum tempo, vemos que Alec já consegue invocar magia de fogo. No entanto, ainda é difícil usá-la como projétil. Então seu professor, Eldest, o instrui a se concentrar melhor. Eldest manda Alec imaginar como seria acertar o alvo e também pede que ele visualize os companheiros que terá no futuro. Um dia, esses companheiros vão se deparar com perigo e Alec terá que usar magia para salvar seus amigos preciosos. Isso funciona perfeitamente, porque Alec deseja desesperadamente proteger as pessoas de quem gosta. Então Eldest diz para ele usar esse sentimento enquanto inspira. Por fim, manda Alec abrir os olhos e liberar o ataque. Alec consegue disparar 2 bolas de fogo. Ele fica extremamente feliz e seu professor, orgulhoso, o elogia. Alec comenta que o feitiço de hoje foi excepcionalmente difícil de aprender, já que levou quase o dia inteiro. Eldest então aponta que uma pessoa comum levaria um mês inteiro para aprender o mesmo feitiço. Alec fica animado para aprender outro feitiço, mas Eldest não quer forçá-lo demais, pois isso reduziria a eficácia do treinamento. Ele sugere que eles relaxem pescando um pouco, mas Alec diz que pescar é chato e que só consegue pensar em aprender mais magia. Para acalmar seu jovem aprendiz, Eldest diz que Alec tem um talento natural para ser mago e que, mesmo sem sua orientação, ele certamente se tornaria um mago de primeira classe. Como o fluxo da água do rio, Eldest quer que Alec deixe tudo nas mãos do destino. Isso faz Alec se perguntar por que Eldest ensinou magia a ele em primeiro lugar. Eldest parece hesitar em responder, mas acaba sendo salvo quando pega um peixe. Ele é um ótimo professor de magia, mas é péssimo pescador. Então Alec o ajuda a puxar o peixe. Os dois dão boas risadas e encerram o dia. Na manhã seguinte, Alec já volta ao treinamento. A fórmula mágica daquele dia é mais difícil que o normal, mas Eldest garante que ele consegue. Os dias passam com Alec, aprendendo um feitiço diferente todos os dias. Nem tudo é só trabalho, porque em um certo dia, os dois se divertem em uma guerra de bolas de neve criada com magia. Infelizmente, os bons dias não duram para sempre. Um dia, Eldest revela que vai deixar a capital. Alec fica arrasado, pois isso significa que eles nunca mais vão se ver. Eldest também fica claramente abalado. Mesmo assim, ele continua aconselhando seu aluno e diz que se Alec algum dia tiver a chance de se tornar um mago da corte, ele não deve aceitar. Alec não entende o motivo. O que ele mais quer saber é por que Eldest decidiu ensiná-lo magia. Eldest luta com suas emoções, mas consegue sorrir e explica que foi porque a mãe de Alec fez um favor a ele quando ainda estava viva. Essas acabam sendo as últimas palavras de Eldest para seu jovem aprendiz, deixando Alec sem reação. Muitos anos depois, vemos Alec já adulto, na Academia Real de Magia. Ele nunca esqueceu seu grande professor, então pesquisou sobre ele e descobriu que Eldest se formou como o melhor aluno de sua turma. Ele se tornou um mago da corte, mas por algum motivo acabou sendo banido. Alec conclui que é por isso que Eldest parecia tão triste na maior parte do tempo. Então ele cria um objetivo: mudar todo o sistema da corte imperial. Ele promete fazer tudo o que puder para retribuir o favor que Eldest fez por ele. Para isso, decide se tornar um mago da corte. Anos depois, Alec realmente consegue se tornar um mago da corte. Porém, agora ele está sendo banido pelo príncipe Regulus. Regulus pergunta se Alec sequer sabe qual deveria ser seu papel. Alec responde que sua função é apoiar Regulus usando magia. Regulus então pergunta se ele fez seu trabalho direito na batalha anterior. E Alec não consegue responder. Regulus diz que, como príncipe corajoso, ele sempre luta na linha de frente com sua espada. Esse é o trabalho dele. O tanque do grupo, John, usa seu escudo para bloquear os inimigos. A maga, Lenny, usa magia de fogo para repelir monstros. Esse é o trabalho dela. Alec, por outro lado, só usa magia de suporte, como defesa e fortalecimento. O que Regulus diz não ser suficiente. Muito mais é esperado de um mago da corte. Regulus então questiona se Alec só é mago da corte no nome. Alec admite que só tem usado magia de suporte, mas diz que existe um bom motivo para isso. Regulus não acredita e nem o deixa explicar, mandando-o admitir que só se especializa em magia de suporte. Ele chama Alec de patético por não admitir o quão fraco é, e o resto do grupo concorda. Lenny diz que Alec vive alertando sobre ir longe demais nas masmorras e acha que ele deveria admitir que tem medo.
Alec não acredita no que está ouvindo, mas Eleni diz que só estava segurando a língua até agora. O rei foi quem ordenou que Alec entrasse no grupo, mas eles já chegaram ao limite e estão cansados de limpar masmorras com um peso morto, como Alec na equipe. Regulus diz que ouviu que Alec era excelente na academia, mas agora está claro para ele que Alec nunca faz nada. Sem a ajuda dos outros, Alec implora por uma chance de explicar, mas Regulus percebe que ele está carregando uma adaga. Isso enfurece o príncipe, que arranca a adaga da mão de Alec e o lembra de que ele deu uma ordem proibindo plebeus de carregarem armas. Alec diz que entende, mas explica que eles vão precisar disso no próximo andar da masmorra. Regulus se recusa a ouvir, dizendo que não permite que ninguém haja por conta própria em seu grupo. Ele afirma que sempre foi contra deixar um plebeu entrar na equipe e se arrepende de não ter lutado mais contra isso. Regulus então arranca o manto de mago da corte das costas de Alec e diz que ele não é digno de usá-lo. Por fim, declara que o grupo não precisa dele e manda Alec ir embora. Alec fica completamente em choque. Naquela noite, Alec estuda diligentemente tudo o que consegue sobre a masmorra. Usando magia, ele lê vários livros ao mesmo tempo e mostra o quão eficiente é seu método de estudo. Alec cria uma avaliação detalhada de todos os perigos do 30º andar e conclui que o grupo de Regulus não tem poder mágico suficiente para ir tão longe. Ele baseia isso na força dos monstros, nos perigos do ambiente e nas taxas históricas de fracasso. Com a composição atual do grupo, Alec não acredita que eles vão sobreviver no 30º andar. Ele acha isso uma pena, porque fez tudo o que pôde para ajudar. Mas, no fim, não conseguiu construir a confiança do príncipe como esperava. Mesmo assim, antes de desistir completamente, Alec percebe que ainda há mais uma coisa que pode tentar. Ele sabe que Regulus jamais vai ouvir seus avisos, então decide ir falar diretamente com o rei. Infelizmente, Alec é barrado na porta do castelo, pois já foi destituído do cargo de mago da corte. Pessoas comuns não podem entrar no castelo sem permissão, mas Alec insiste que tem uma mensagem importante. Nesse momento, Lene aparece e o lembra friamente de que ele foi demitido. Ela diz que ele não é mais um mago da corte, mas apenas um plebeu qualquer. Lene comenta que já ouviu muitas histórias sobre os grandes feitos de Alec na academia de magia, então fica decepcionada ao descobrir que devem ser mentira. Um rumor dizia até que Alec bateu o recorde da masmorra da capital. Antes dele, o máximo que alguém tinha alcançado era o 30º andar, mas diziam que Alec chegou até o 68º. Lene nunca acreditou muito nisso e agora acha que estava certa. Alec ignora os insultos dela e diz que tem algo importante para entregar ao rei. Ele lembra que foi o próprio rei quem ordenou que ele entrasse no grupo de Regulus, o que significa que o rei confia nele. A mensagem é para o bem do príncipe Regulus, e ele tem certeza de que o rei ouvirá se receber a carta. Lene volta e aceita a carta, mas logo em seguida a rasga em pedaços. Ela diz que já chega de ouvir um plebeu e manda os guardas se livrarem dele. Depois disso, Alec reflete que já se passaram 4 anos desde que se formou e conclui que fez o melhor que pôde como mago da corte. Ele sente que precisa pedir desculpas a Heldest, porque no fim não conseguiu mudar a corte imperial. Nesse momento, uma garota de seu passado o chama. Alec reconhece sua velha amiga, Yura. Já faz 4 anos desde a última vez que se viram, mas ela percebe imediatamente que algo está errado com ele. Alec pede desculpas por estar tão para baixo, e Yura comenta o quanto odeia o reino de Galana. Lá, ainda acreditam em ideias ultrapassadas sobre nobres e plebeus, e existe muita discriminação por causa disso. Ela fica triste pelo que aconteceu com ele, mas também diz que, de certa forma, está feliz. Yura o lembra do que disse no passado, que um dia faria Alec entrar no grupo dela. É por isso que veio à capital. Essa é a chance dela. Então pergunta se Alec gostaria de voltar a explorar masmorras com o antigo grupo. Yura realmente quer que ele se junte a eles, porque precisa muito da ajuda dele. Alec fica atônito, porque isso é o completo oposto de como foi tratado no grupo de Regulus. Ele foi banido por ser considerado inútil e perdeu quase toda a confiança em si mesmo. Mas Yura não liga para nada disso. Ela sabe que Alec é muito mais do que ele acha agora e diz que não precisa de ninguém além dele. Suas palavras tocam profundamente Alec. Yura revela que todo o grupo decidiu que um dia viria buscá-lo. Ela não queria forçá-lo, caso ele tivesse outros planos, mas o discurso dela
já teve um grande impacto nele. Alec aceita se juntar a eles novamente e Yura o recebe de volta ao grupo de Rank A. Mais tarde, Alec sonha com Eldest, o avisando para não se tornar um mago da corte. Yura pergunta se ele está bem e Alec diz que seu antigo professor estava certo sobre uma coisa. No castelo, Regulus fica sabendo que Alec deixou o reino para virar aventureiro. Eles zombam do antigo companheiro. Diziam que Alec era o maior prodígio que a academia já teve. Então Regulus estava curioso para ver o quão incrível ele era de verdade, mas depois de conhecê-lo pessoalmente, concluiu que ele era apenas um covarde. Lane diz que está feliz por não ter mais que trabalhar com aquele plebeu inútil. O substituto de Alec será o filho genial de um duque chamado Vogon, que será muito mais útil por ser um nobre de verdade. Lane tem certeza de que agora eles vão atravessar a masmorra como nunca antes e declara que o mundo inteiro vai conhecer o nome de Regulus. Todos riem de forma insana. De volta ao nosso herói, vemos que Alec chegou à cidade das masmorras chamada Fizel. Yura gosta muito dali porque eles não sofrem com o mesmo preconceito do reino. E aquele lugar já é a base do grupo há anos. Antes de irem a uma masmorra, Alec precisa se registrar como aventureiro. O registro é fácil, mas surge outro problema. Em Fizel, aventureiros precisam de um passe para ir além do 30 andar. O problema é que só se consegue esse passe depois de 2 anos em uma guilda. Como Alec acabou de se registrar, ele não se qualifica, então terão que esperar. Eles decidem fazer uma pausa e Yura explica que o grupo já chegou ao 52º andar da masmorra em que estão trabalhando agora. Ela quer que Alec se junte a eles, mas não tem como esperar 2 anos. Então ela decide focar onde eles podem ir e lembra que não é preciso. Passe para os andares iniciais. Deve haver um bom lugar para eles se aquecerem. Afinal, eles são aventureiros e estão na cidade das masmorras. Pouco depois, os dois estão lutando no 2º andar de uma masmorra. Yura usa um feitiço de reforço em Alec e ele derrota vários monstros Vespa ao redor deles. De repente, Yura fica desconfortável. Aquilo deveria ser só um aquecimento casual, mas algo está errado. O número de Vespas aumenta drasticamente. Alec confirma que elas são reais e percebe que algo deve ter acontecido com o ninho. Yura cria um escudo para atrair a atenção delas, mas Alec pede que ela não avance. Yura o surpreende ao dizer que consegue lidar com isso. Normalmente, esses monstros não seriam problema para Alec, mas ela vê que ele ainda não está em plena forma. Ela sabe do que ele é capaz, mas algo o está segurando. As palavras dela atingem Alec em cheio. Ele se lembra de que não é mais um mago da corte. Para salvar sua preciosa companheira, ele precisa usar magia. Agora ele é um aventureiro e não precisa mais se conter. Alec finalmente usa magia ofensiva e elimina várias vespas. Mais aparecem, mas agora Yura está confiante. Ela cria uma barreira para ele agir como nos velhos tempos. Alec então faz cair relâmpagos do céu, eliminando todos os monstros. Yura comemora, mas logo um verme gigante enlouquecido emerge do chão. Alec percebe que era isso que deixou os insetos agitados. O monstro captura Yura e Alec age rápido. Ele sabe qual feitiço usar, mas não quer ferir sua amiga. Ele lembra Yura de que ela tinha a melhor magia defensiva da academia. Eles sempre formaram uma ótima equipe. Yura entende o plano e lembra que Alec tinha a magia ofensiva mais forte da escola. Em perfeita sintonia, Alec usa o feitiço Sacrifice Blaze e o lança contra a besta. Yura se protege enquanto as chamas engolem o monstro e os dois saem vitoriosos. Alec diz que sempre acreditou em Yura e ela fica feliz ao ver que ele continua sendo o mago mais forte de sempre. Em seguida, vemos um flashback da época da academia, quando o grupo lutava contra um dragão feroz. O dragão usava 5 ataques elementais seguidos, e Yura quase ficou sem forças defendendo tudo. Quando a derrota parecia certa, Alec chegou e derrotou o dragão com um único ataque. Foi nesse dia que eles alcançaram o nível 68 da masmorra real, provando que o rumor lendário era verdadeiro.